As fardas na eleição. As últimas eleições presidenciais escancaram um comportamento suspeito, podemos dizer até vergonhoso, de alguns institutos de pesquisas na cobertura dos pleitos. Abdicaram do compromisso com a verdade, imprescindível para manter a credibilidade. Alguns desses entes pulverizaram a respeitabilidade conquistada em outras épocas. No afã de alcançar fama e projeção, consumaram-se conluios entre candidatos e institutos de pesquisas, tentando embaralhar a realidade na percepção do eleitor. Embora a falsidade seja um recurso de pouca utilidade para alterar o resultado final, não há como negar a influência nas alianças, na captação de financiamentos e na injeção de euforia nos apoiadores desmotivados. Podem anabolizar momentaneamente o candidato e lhe dar um fôlego estratégico. Pode ser considerado doping eleitoral, com a esperança de reanimar um projeto fragilizado. Nos últimos anos, tem-se notado que o sentimento que percorre as redes sociais é facilmente mensurável com as ferramentas de pesquisas. E quando a discrepância entre saúde, entre aspas, virtual e saúde da pesquisa se faz notar, deve-se suspeitar com razão de manipulação. A Sempre Editora e seus veículos de informação firmaram uma tradição de coerência, qualidade e respeito ao leitor. Exatamente dentro desse ambiente de credibilidade é que seu portal de notícias, O Tempo, alcançou mais de 40 milhões de acessos mensais em 168 países, destacando-se que mais da metade de consultas é proveniente de internautas de fora de Minas. Seus 13 milhões de usuários únicos o colocam entre as principais fontes noticiosas do país, o mais acessado de Minas. Decidiu-se assim ampliar a estrutura editorial de O Tempo também em Brasília e realizar pesquisas de opinião em âmbito nacional, adotando a mesma metodologia que consagrou o Datatempo, como o ente de maior acerto nas sondagens de eleições dos últimos 25 anos em Minas. A primeira pesquisa nacional já foi publicada nos últimos dias, quando faltam quase 12 meses para as próximas eleições presidenciais e estaduais. Nesta altura do processo, é prudente avaliar com maior atenção o contexto mais amplo de dados, pois os candidatos ainda terão que passar por várias etapas até outubro de 2022, enquanto a conjuntura já sinaliza tendências consolidadas. Veja-se que, há 4 anos, Bolsonaro se apresentava como uma hipótese remota. Romeu Zema nem sequer era citado entre as possibilidades de concorrer. As candidaturas podem tomar asas de uma hora para outra e encarar as tendências mais marcantes. Assim, estar na frente ou atrás tem que ser avaliado com prudência. Chama a atenção, em primeiro lugar, a corrosão das instituições públicas, em segundo, uma notável tendência de rejeição aos ocupantes do poder. Trata-se de um clima instável, com a radicalização aumentando para a direita e para a esquerda, fator que pode abrir uma avenida no meio, tanto pela exaustão das ideologias e da credibilidade de velhos nomes. Na realidade, a população brasileira mostra que é, em sua maioria, centrista e progressista. Quer estabilidade econômica, desenvolvimento e melhorias de vida. Também se destaca a rejeição à corrupção, a mais detestada do momento. Inédito e acentuado, aparece o desgaste do STF, farol do sistema judiciário nacional, que registra uma confiança negativa de 53,2% e positiva de 31,1%. Um pouco pior é a situação do Congresso Nacional, com índice negativo de 56,9% e positivo de 25,5%. Em seguida vem a Presidência da República, com 62,4% negativo e 30,2% positivo. Entre as instituições, os partidos políticos são o ápice da negatividade, com 73,9% e apenas 14,2% de positivo. A fama foi recolhida com atitudes de costas para a população e a moralidade. Nesse mar de negatividade que devasta o conceito das instituições,
desponta apenas e solidamente o Exército, com 29,5% de negativo e um positivo marcante, de 58,2%, em patamar isolado, único, com saldo altamente positivo de confiança. A pesquisa também sondou que a intervenção militar seria apoiada se houvesse, entre aspas, corrupção, por 46,5% da população, em caso de violência urbana, por 53,2%, e se houvesse fraude eleitoral, por 52,7%. Nesse cenário, como vencedor da primeira rodada de pesquisas do Datatempo, aparece surpreendentemente as Forças Armadas. A corrosão geral das instituições gera uma situação inusitada e faz das Forças Armadas o peso mais pesado e determinante, se as eleições fossem hoje, sempre que assim decidissem seus líderes. Disso, perdeu força a ideia de impeachment do presidente Bolsonaro, para não colocar um general, o vice Mourão, no comando do governo. Essa opção, nesse momento, seria indigesta para quem tem ambições ao Planalto. Pela primeira vez, as Forças Armadas têm condições de ocupar a presidência sem golpe e sem tanques nas ruas, apenas no voto.